calma, eu diria fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Calma, calma, Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. A rádio que é você, no inverno ou no verão, seja em qualquer clima, em qualquer estação. Pra quem quer curtir, relaxar, divertir, ou pra quem se ama, só na Pomerana eu tô bacana. É 98,5 Pomerana FM que eu me sintonizo. É 98,5 Pomerana FM que eu me sintonizo. Pomerana FM. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana. Urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista. COI, Centro de Odontologia Especializada. Angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio. Loja Campeão. Imafá Farmácia de Manipulação. Patrícia Canal Estética. Restaurante Bom Apetite na Vila Nova. E Dr. Vinícius Gonrim. Boa tarde para você sintonizado na 98,5, o nosso Papo de Mulher no ar para falar de saúde e hoje sobre a saúde bucal, a candidíase oral, candidíase bucal, com o cirurgião dentista Leslie Veloso, lá do COI, Centro de Odontologia Especializada. Leslie, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde, é sempre um enorme prazer estar aqui te visitando, falando com esses ouvintes maravilhosos dessa excepcional cidade de Santa Maria de Jetibá, e o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Bem, Leslie, o que é a candidíase oral ou bucal? Bem, a candidíase oral é uma afecção que ela não é causada nem por vírus, nem por bactéria, na verdade ela é uma afecção por fungo, pela Candidíase albicans, né, que é um fungo específico de cavidade oral. E então ele é uma proliferação fúngica que acomete a boca. Então a isso a gente dá nome de candidíase oral. Uhum. E são muitas as pessoas com problema? Na verdade, o que acontece? Esse fungo, o Candida albicans, todos nós temos. Todos nós.
Ele é pertinente a todo ser humano. Só que em algum momento da vida, por um motivo ou por outro, ele entra em desequilíbrio com os anticorpos, com as outras bactérias da boca, e ele começa a se proliferar em quantidade muito maior do que normalmente ele faz. E aí ele vira um problema, porque ao invés de ser uma colônia que está contida, ele começa a superpovoar a boca, nesse caso da Cândida oral, e aí ele se torna um problema, porque ele desequilibra todo o meio oral e traz consequências chatas, né, para o hospedeiro. E tem algum público mais acometido por isso? Por essa instabilidade aí Então, dessa boca? normalmente as pessoas que usam prótese móvel, né, prótese total, a dentadura, a prótese móvel, pessoas imunossuprimidas, né, como o aidético, por exemplo, que ele toma imunossupressores, ele é imunossuprimido. Então essa supressão dos... Colites também tomam Também. isso. Toda doença, pacientes que tomam carga muito grande de antibiótico, porque isso também faz com que os anticorpos do organismo, eles caiam muito, então o sistema imune fica deprimido até pelo antibiótico. Isso causa uma proliferação exacerbada. E as crianças, porque ela ainda não tem o sistema imune pronto, maduro, então por muitas vezes eles não conseguem controlar os fungos da boca. Mas há algo que favorece o crescimento dos germes? Além da imunidade ali, dos antibióticos? Então, a prótese, né? Porque ela é um fator, vamos dizer, local. Porque Qualquer tipo de prótese? a móvel preferencialmente, e de acrílico, né? Porque, por exemplo, a porcelana, por ser muito lisa e muito polida, o fungo não consegue aderir a ela. Mas a prótese, por exemplo, vamos dar o exemplo da dentadura. A dentadura tem aquela parte do céu da boca que fica colada no céu da boca, né? Então ali é o quê? Tem saliva com resto de alimento, é escuro e é úmido. E se o paciente não tiver como hábito tirar aquela prótese, escovar ela muito bem escovada, de preferência dormir sem essa prótese para deixar circular saliva, os anticorpos terem acesso àquela região da boca, né? Então você propicia um meio para ter uma proliferação muito maior desse tipo de fungo, né? Por falar em escovação bem feita ali da prótese, como deve ser escovada uma prótese? Normalmente igual aos dentes naturais, com pasta comum? Pelo menos 2 vezes por dia, com escova macia, para que você não crie ranhuras nessa prótese, né? E eu aconselho grandemente que durma sem as próteses, né? Os pacientes, eles são meio... Querem acordar bonitos, vão supor, com o companheiro, companheira, né? Exatamente, eles são meio resistentes, mas eu costumo dar um exemplo bem interessante. A maioria não dorme sem, né? Dorme por com. mais que a gente peça. Porque a prótese, ela é funcional, basicamente funcional. A prótese é como se fosse um sapato. A gente usa o sapato o dia todo, mas a gente não dorme com ele. Com certeza, né? não. Porque ele incomoda, ele vai apertar, depois de um certo tempo seu pé vai estar como? Vai estar úmido, vai estar todo enrugado, porque você não tira ele dentro do sapato. Então, na verdade, a mucosa sob a prótese vai acontecer a mesma coisa. Ela precisa de um tempo para ter uma irrigação sanguínea sem a pressão da prótese. Os anticorpos que a saliva contém precisam de um tempo para estar ali cobrindo toda aquela área da mucosa onde a prótese está, e de preferência ainda botar ela de molho à noite com a água, com algumas gotinhas de uma solução antisséptica, porque se tiver algum fungo, alguma bactéria ali na prótese, você vai deixar ela meio que esterilizando, entre aspas, durante a noite, né? Sim. Por falar, tem a prótese, agora eu lembrei, e daqueles, para você não morder a gengiva à noite, eles devem ficar de dia também de molho, já que você vai passar pelo menos 8 horas? Não é necessário, porque eles não têm contato com tecido mole. Esqueci o nome da placa mio-relaxante. Porque eles não têm contato com tecido mole, eles não têm contato com gengiva, não têm contato com mucosa. Só com os dentes. O que ele tem contato é com esmalte dentário, que é extremamente duro e não tem essa colonização de bactéria, de vírus, como a parte mole, por assim dizer, gengiva, osso e mucosa da boca tem. Entendi. Então não é necessário. Basta que lave, seque direitinho, volte para o modelo, é suficiente. Você citou, né, das pessoas que usam imunossupressores podem levar a ter essa flora aí desequilibrada. Existem outras doenças, por exemplo, que podem levar a candidíase oral? Além do HIV, a diabetes, por exemplo, que é bem comum. Qualquer doença que desequilibre. Porque a diabetes não precisa de imunossupressor, só remédio de controle, né? Mas por si só a diabetes já deprime seu sistema imunológico.
Ela desregula todo o organismo. E é uma doença muito, muito, muito grave porque ela é silenciosa. Porque ela não dói. E nós brasileiros, a gente tem um péssimo hábito Só de procurar. só quando está sentindo dor. E a diabetes não tem isso. Só que as consequências dela são muito graves. Seja na cavidade oral, seja no sistema renal, seja no sistema linfático, ela tem consequências muito graves. Por falar em diabetes e estamos falando de saúde bucal, é possível a pessoa extrair um dente contendo diabetes, por exemplo? Olha, possível até porque tem certas ocasiões que você tem que medir muito o risco-benefício. Você pode não ser a situação ideal que você deseja, mas você... Não tem outra solução. Não tem outra solução. Mas sempre que possível, sempre que for eletivo, a gente pede, como por exemplo nos implantes, a gente pede todo um hemograma prévio. Se tiver algum descontrole na glicose desse paciente, a gente vai encaminhar ele para o médico. O médico primeiro, né? Exatamente. A gente vai equilibrar essa glicose dele, vai baixar essa glicose para que quando a gente tenha pós-cirúrgico, o melhor ambiente possível para uma boa cicatrização. Mas chega um paciente lá morrendo de dor, com infecção grave, você não pode também esperar todo esse processo para você agir. Mesmo sabendo das consequências, então você já vai fazer essa extração, mas já vai dar alguns medicamentos prévios para facilitar uma parada desse sangramento, que é um problema sério do diabético, porque como ele tem muito açúcar no sangue, é muito fácil as bactérias colonizarem essa ferida cirúrgica dele. Então ela dificilmente cicatriza como no tecido normal, pelo excesso de glicose que ela tem. Ela vira um meio de cultura para a bactéria, a própria ferida, onde tudo que você quer é que não tenha bactéria ali, que seja mais estéril possível para você ter uma melhor cicatrização. Entendi. Além dos imunossupressores e antibióticos, existem outros medicamentos que podem levar à candidíase bucal? Basicamente esses dois. E fora os que não são medicamentosos, né? Daí como, por exemplo, a importância de não tomar antibiótico por conta própria, por né? Por conta própria. Porque muita gente faz isso, né? E o mais importante que a gente deve evitar isso, você cria resistência ao antibiótico. Você vai criar uma resistência não só em você, mas como toda a população. Porque você pode ter uma bactéria que você tomou e parou, ela vira resistente a certos antibióticos, e daí a pouco você vai passar essa bactéria e já vai passar uma bactéria resistente a antibiótico para toda a população. Então hoje a gente tem um problema grave, sério, que são superbactérias. Sim. Que são bactérias resistentes a uma cepa muito grande de antibióticos, justamente causadas pela automedicação. Porque a pessoa não toma o tempo correto, não toma da forma correta, não toma no intervalo correto. Então, ao invés de você matar essa bactéria, você termina fazendo que ela fique resistente. Entendi. E quais os sintomas da candidíase oral? Então, a candidíase oral, ela tem dois estágios muito distintos, né? A fase crônica e a fase aguda. Ela, num primeiro momento, ela se dá como placas aderidas brancas e localizadas, geralmente na bochecha ou na língua, é o que a gente chama de sapinho comumente. Mas que se você raspar, sai. Ela é uma placa, ela não é aderida. Sai. Mas, com o passar do tempo, se não for feito nada, ela vai ficando vermelha, ela vai alterando esse tecido em volta, ela vai inflamando o tecido em volta, e aí ela já é uma segunda fase dessa infecção por fungos, que aí ela é bem vermelha, aderida, ela já começa a arder, começa a machucar, começa a sangrar. Então são duas fases bem definidas e as duas provocadas por esse mesmo fator etiológico, né? Que seria esse fungo Candida albicans. Mas a pessoa já dá para perceber logo no início essas placas, né? Se for um adulto. As pessoas dificilmente têm o costume de fazer autoexame, né? Inclusive de mama, que é uma coisa tão séria que hoje acomete uma parcela muito grande das mulheres e que, na sua grande maioria, poderia ter sido evitada pelo autoexame diário. A população brasileira, de uma forma geral, ela tem dificuldade com a prevenção. É cultural nosso, infelizmente. A gente, como profissionais da saúde, a gente tenta o mais que a gente consegue incutir isso na cabeça da população, de que a prevenção é muito mais valiosa do que o tratamento. Mas a gente ainda culturalmente tem uma resistência muito grande a isso. Então as pessoas não têm o hábito de, ao escovar os dentes, fazer um autoexame na frente do espelho.
de botar a língua para fora, olhar a bochecha, olhar os dentes, ver se está tudo bem ali. Chega, escova, cospe, bota a escova lá, seca e vai embora. Né? Não tem esse hábito. A pressa, né? Aí é que está outra grande importância de 6 em 6 meses estar visitando o seu dentista. Para ver se está tudo ok, né? Exatamente, porque muitas coisas podem acontecer que fogem ao seu controle nesse passar do tempo. O dentista consegue ver até que parte, por exemplo? Dá para ver alguma parte da garganta, como as amígdalas? Dá até a orofaringe ali, as amígdalas, o início do trato intestinal ali, a gente consegue ter uma boa visualização, né? Que inclusive quando a candidíase ela já está há muito tempo instalada na boca, ela tende a descer para o trato gastrointestinal. Então, quando você chega a ver que pode não estar só mais no céu da boca, na bochecha, ela já pode ter tomado conta da amígdala, do palato mole, da garganta do paciente. E que boa parte das vezes é quando eles nos procuram, porque eles começam a ter dificuldade ao engolir, ao mastigar e engolir. Começam a ter sangramento, ver sangue nas fezes, mas esse sangue já é oriundo do trato ali de esôfago, que está sangrando quando ela come, porque está muito inflamado. Machucado. E nos bebês e mães que amamentam, o número costuma ser maior? Então, o que acontece é que, como a gente já disse antes, esse fungo ele é comum, todos nós temos. E a mãe também tem. E esse bebê, ele não nasceu com um sistema imune pronto. Em algum momento, ele tem que ter contato com esse agente etiológico, né? Que seria o fungo. Isso se dá como? Às vezes a mãe soprando uma colherzinha de sopa para levar na boca do bebê, ele vai botar a mãozinha brincando na boca da mãe, depois ele leva na própria boca. Em algum momento ele termina tendo contato com esse fungo. E como o sistema imune dele ainda não está pronto, ele não tem anticorpo para esse sistema imune, o sistema imune dele tem que formar anticorpos. Normalmente, nesses primeiros contatos, a reação é muito grande. Então, é muito comum a gente ver bebê com sapinho, né? Que a gente chama. Daí a importância de não beijar e não deixar parentes beijar o bebê, né? Em algum momento vai ter esse contato, é inevitável. Que é muito fofo, né? Mas principalmente tem gente que gosta de dar aquele selinho na boca do bebê. Exatamente, e não é só isso que né? a gente passa, né? Todas as bactérias, todo vírus que você tem na sua boca, consequentemente, você pode estar passando para o bebê. Eu costumo, assim, a gente faz um check-up com as gestantes, né? Um check-up oral específico para gestante, onde é tratado muito esse tema da gestação, né? Porque na gestação os hormônios mexem aí com a imunidade também, né? Muito, e é importante não ter tártaro, não ter infecção na boca, porque você vai criar um sistema de defesa no seu organismo que não é benéfico ao feto. Inclusive já tem estudos que algumas porcentagem de abortos é relativa, inclusive, infecções bucais. Na gestação, a mulher pode fazer obturações, tudo normalmente? Então, o que a gente aconselha, mais uma vez, é que seja feito preventivamente. Assim como a mulher faz o preventivo, faz o pré-natal, faz uma preparação para a gravidez. Exatamente, que faça também um pré-natal odontológico. Porque isso pode vir a ter má formação no feto, pode vir a ser relacionado à boca. Muitas das bactérias que tem na boca são extremamente agressivas ao feto quando cai no sistema circulatório da mulher, né? E aí nisso a gente tem uma conversa com a gestante sobre toda a importância da gestação. Outra coisa que eu queria deixar um conselho, né? Acho que um conselho é uma palavra boa para as mães, que a gente passa isso para as nossas gestantes lá, de evitar sair com os bebês à rua enquanto as primeiras vacinas não tiverem um ciclo todo fechado. A maioria quer mostrar, né? Pois é, mas aí você está tendo contato com outras pessoas que vão ter vírus, A mesma coisa bactérias. Penso nas visitas, né? Nos primeiros dias.
Acho que não deve fazer muito bem. E se for fazer, que tem um álcool 70 lá, que tem uma forma de você, né? A pessoa que vem na rua, deixar o sapato lá fora da casa, limpar muito Aquelas bem regrinhas que teve com a pandemia, né? Aquilo ali é pra nossa vida. A gente não consegue entender que aquilo ali é pra nossa vida. Aquilo ali é pra nossa vida, não é pra pandemia. Aquilo ali foi coisa preventiva que a gente deveria fazer sempre. Sempre. Né? Porque você vai estar prevenindo outras doenças que não o coronavírus, que não o vírus do corona. São medidas que deveriam ser incorporadas ao nosso dia a dia. Seria muito importante. Candidíase e aftas tem bastante diferença, né? Tem. A candidíase é uma infecção por fungo. A afta não, é uma ulceração. É uma ferida causada na boca e que não tem nada a ver com o agente etiológico da candidíase. Não é feito por fungo. Pode ser por atrito, pode ser uma queimadura, pode ser uma pessoa que tem o hábito de ficar mordendo uma bochecha e ela cria hábito. Tem gente que tem muita acidez no estômago e algumas comidas específicas desencadeiam a afta, como tomate, limão, laranja. A afta, na verdade, a gente tem que sentar e fazer uma série de perguntas para o paciente para a gente chegar ao agente etiológico dele, né? E como é feito o diagnóstico da candidíase bucal? Ele é muito visível para um profissional, né? Ele é muito sui generis, a gente costuma dizer, porque ele não se assemelha a mais nada. A candidíase, ela é muito específica. E pode ser transmitida? Pode, por causa do fungo. Então, em adulto, de adulto para adulto, sim, no beijo? Quando a gente chega na fase adulta, provavelmente todos já têm, né? A gente, quase que 100% das vezes, lá na nossa primeira infância, a gente já tem contato com esse fungo e ele nos acompanhará por toda a nossa vida. Ele é um hospedeiro. Sim. E qual o tratamento para candidíase oral? Depende muito da fase que ela está. Às vezes, quando ela está inicial, só uma raspagem, uma adequação de escovação, de hábitos de higiene já é o suficiente. Quando ela já está numa situação mais crônica, aí pode ser que a gente tenha que entrar com antifúngicos específicos. Lembrando que tanto a inicial, todas têm que ser tratadas. Todas têm que ser tratadas, até porque senão daqui a pouco ela deixa de ser inicial. Ela deixa da fase aguda e vai virar crônica. E aí ela já vai ter um tratamento com uma duração muito maior, já vai te trazer uma série de intercorrências, como ardor, como dificuldade de você comer coisas mais condimentadas, sangramentos, né? Aí que tem o caso da pessoa deixar de lado e procurar o dentista só nessa hora, né? Na verdade, eu aconselho que façam um autoexame pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Se começou a ver, principalmente na língua, que é mais visível, manchas brancas, manchas avermelhadas, manchas acinzentadas, já é um bom motivo para procurar um profissional. As consequências do não tratamento é como você citou, pode levar para o trato gastrointestinal. Exatamente. Levar a sangramentos. Pode levar a coisa mais séria, por exemplo? Não, diferentemente do vírus, né? Que, por exemplo, o HPV, que pode inclusive ser um pré-carcinoma, ele pode se transformar num câncer, o fungo não tem essa característica. Ele pode descer para o trato gastrointestinal, onde ele pode causar sangramentos, porque ele pega a flora estomacal e ele não é dali. Esse fungo não deveria estar no estômago. Acredito que cause muitas dores, né, na fase mais aguda, né? Porque qualquer coisinha na boca dói muito, né? E principalmente quando você come coisas mais condimentadas. A vinagre, o azeite, coisas assim, você já vai sentir logo uma diferença. Aí já procura correndo um medicamento, né? Ou o médico. O próprio amargor na boca também. Costuma a boca ficar amargando bastante por causa do fungo. E o que o paciente deve fazer para aliviar o desconforto? Num primeiro momento, adequação de higienização oral, que é fundamental. Por exemplo, escovar a língua, escovar a bochecha, ter um raspador de língua, que é importante. A bochecha escovar normalmente com a escova? Com a escova normal, desde que seja uma escova macia ou extra macia. Né? Se a pessoa tiver uma escova média ou dura, não. E assim, normalmente a própria língua e os dentes dão conta de fazer essa limpeza, sabe? A gente só indica isso quando já existe placas de candidíase na bochecha. Se não houver, se for assintomático, a gente nem indica. O próprio atrito de língua, de dente, já é suficiente para limpar a bochecha, porque ela é extremamente lisa. Mas se já houver placas, não. Aí a gente vai orientar o paciente que também passa uma escova ali para desorganizar aquela colônia fúngica que está ali.
Qual o telefone de contato do COI? Onde ficam? Na Avenida Frederico Bruck, principal? A gente está ali em frente à pracinha, né, em cima da Beach Test. Nosso telefone é 99871 44